Mais uma vez estamos aqui na Ponte de Ferro, mais uma tarde de sexta-feira. Não é novidade, já era de se esperar que o profeta está aqui mais uma vez. Não se esqueça do profeta. Está lá, consulte no YouTube, meu canal é @HernandoGuedes77. Não se aperreie, não fique com raiva, não se exploda pelo conteúdo que você quiser assistir no YouTube, nesse meu canal. Porque não se trata de uma afronta a ninguém. Não se trata de eu querer entrar na vida particular de ninguém. Se trata é que esse é o verdadeiro evangelho que deve ser pregado para a humanidade, para a sociedade, para a família. Observe que João Batista, segundo as Escrituras, foi o último dos profetas. Mas quando ele chegou pregando, veja qual foi a expressão usada por ele: arrependei-vos e convertei-vos. Havia uma necessidade, não só naquela época, não só naquele tempo. Todavia, quando o homem desobedeceu a Deus, quando o homem perde agora a sua natureza de inocência, de pureza, o homem agora ele se desconectou-se de Deus. O homem perdeu a comunhão com Deus. E por ele perder essa comunhão, não foi mais possível ele permanecer no Éden. O que aconteceu? Houve um obstáculo, uma barreira. Ele desconstruiu o que Deus havia construído. O que foi que Deus havia construído? Deus criou o homem com a natureza pura, com a natureza inocente. O homem foi criado para adorar. O homem foi instruído por Deus. O homem, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas após o pecado, o homem perdeu agora a semelhança de Deus. Aquele homem que todavia tinha o prazer de cultivar, porque ele cultivava, que tinha um prazer todo ao crepúsculo da tarde se apresentar para ouvir as instruções, ouvir Deus falar com ele. Aquele mesmo homem chegou um ponto, chegou um dia que por meio da sua escolha, má escolha, por meio do seu pecado, da sua rebelião, agora não teve mais prazer de se apresentar diante de Deus. Antes ele não tinha medo, ele tinha plena liberdade. Ele sabia com quem ele ia dialogar, ele sabia quem estava ali para dialogar e conversar com ele. Mas quando ele peca, observe o que automaticamente, instantaneamente aconteceu na vida daquele casal, daquela primeira família que Deus havia instituído lá no Éden. Eles tiveram medo, se esconderam. Por que eles se esconderam? Porque eles haviam prevaricado, eles haviam não levado Deus a sério. O pecado agora abriu a mente dele, o pecado agora tirou aquela venda que estava nos olhos dele, que era a pureza, que era a inocência. Ele agora passou a ver o mal, a conhecer o mal. Foi atingido, ele foi impactado pela sua desobediência, a ponto de ele se esconder diante de Deus. Antes era o contrário, ele não se escondia não. Ele se apresentava, tinha o maior prazer, a maior alegria de conversar, de ouvir Deus falar com ele. Coisa que o pecado faz. O homem teve medo de se apresentar, porque ele sabia o que ele tinha feito. Adão, a Bíblia diz, Eva pecou por orientação, foi enganada. Adão foi o contrário, foi voluntariamente. E quando ele peca, Deus já chama ele à responsabilidade. Isso denota que o homem não está sozinho, o homem não é absoluto. O homem não faz o que quer. Tudo que nós fazemos aqui na terra, nós um dia iremos a dar conta a Deus. Olha aí, quando Adão pecou, ele ficou impune? Ele ficou ainda se relacionando com Deus? Ele continuou no jardim do Éden? Não!
Deus chamar ele agora a atenção. Que a primeira coisa que Deus viu é que Adão não estava no lugar onde todavia ele esperava Deus ouvir falar com ele. Na onisciência de Deus, Deus já sabia que tudo isso aconteceria, que ele passaria por isso. Mas Adão se escondeu. Sabe por quê? Porque o pecado, ele nem se pode se relacionar-se com Deus, ele não tem comunhão com Deus, e todavia, ele não permanece na presença de Deus. Mas não vivia na presença de Deus. Deus cuidava de Adão. Que cuidado era esse? Era do alimento? Não, Deus já tinha feito. Para o benefício dele, o cuidado de Deus agora é que Deus todavia vinha conversar com ele, dialogar com ele. Mas ele não levou Deus a sério. E quando o homem não leva, a sociedade não leva, o mundo não leva Deus a sério, as consequências, pode ficar certo que ela vem. A consequência veio que Deus trouxe uma maldição sobre a rebelião daquele casal. A morte. E depois da morte, Deus agora amaldiçoa o habitat. Que com tanta alegria, com tanto prazer, Deus criou para o homem desfrutar da sua criação. Agora, o homem se encontra na condição agora de sentenciado à morte. A terra agora não é mais aquela que Deus pegou ela agora, reverteu aquela situação que estava em um caos. E Deus agora criou, deu vida, botou em ordem. Agora vem Adão agora e desconstrói. Uma coisa que nos chama a atenção é que antes do homem pecar, o homem, além de dialogar e conversar com Deus, o homem ele se relacionava bem com os animais. Não havia necessidade dos animais, do homem matar os animais para poder se alimentar. Deus já havia dito a Adão que ele haveria de se alimentar. Então eles dormiam juntos, brincavam, não tinha problema algum. O leão não comia o animal inferior a ele. Todavia o homem era herbívoro. Opa! Mas após o pecado, meu amigo, a situação mudou. A situação tornou-se um caos. Virou um caos. Deus sentenciou o homem à morte, Deus agora amaldiçoou a terra. Sabe por quê? Porque só quem poderia mudar essa lei natural era o próprio homem. O homem mudou. Se o homem não tem desobedecido a Deus, se o homem não tem prevaricado, nós não estaríamos nessa situação, vivendo nessa sociedade que hoje nós estamos vendo, assistindo, sofrendo, vítima da nossa própria escolha. Por isso que a Bíblia diz assim, que se culpe o homem dos seus próprios pecados, ou seja, da sua própria escolha. Quando o homem opta agora a desobedecer a Deus, aí agora Deus não vira as costas para o homem, não. Deus só faz sentenciar o homem a essas maldições. Tanto é que quando lá na frente eles têm os primeiros filhos, aí vem agora Abel e oferece a Deus um sacrifício e Deus se manifesta no sacrifício de Abel. Era uma demonstração, uma prova de que Deus não havia abandonado o homem, não, mesmo após o pecado. Sabe por quê? Porque o homem é a imagem de Deus. O homem só perdeu a sua semelhança. O homem deixou de ser puro, de ser inocente, de ser bom. O homem não quis mais, deu as coisas para Deus, não quis mais obedecer a Deus. E dentro dessa condição, quando Deus lança essa maldição, agora veja o que vem acontecendo, desde a partir do momento que Adão pecou. Veja o caos que vem circulando, que vem destruindo o caráter, a moral, a dignidade, a pureza, a sociedade. O caos em que nós vivemos.
detrimento à rebelião do homem. Tudo isso que vem acontecendo, tudo culpado é o homem. Aí agora a Bíblia diz assim, que a terra geme, né? Com dor de parto. Aí, é terremoto, é tsunami. E tantas as coisas que vem acontecendo. A maldição. Que o homem perde agora a sua comunhão. Que o homem perde agora de ser infinito. Ele passou a ser mortal. Porque Deus não criou o homem para o homem morrer. Deus não criou o homem para o homem, um amigo, ser levado dentro de um carro, de uma casa funerária para ser sepultado, não. Deus criou o homem para o homem ser infinito, para o homem adorar a Deus, para o homem ser grato a Deus. É a escolha do homem que hoje nós estamos nessa situação, separado da comunhão de Deus. O homem não goza paz com Deus, Romanos capítulo 5. E quando o homem não goza paz com Deus, ele está aqui em guerra com Deus. Por que ele está em guerra? Porque ele está nessa condição com Deus. Porque ele passou a amar o mundo. Ele passou a amar o que ele agora, ele descobriu. A impureza, a imoralidade, a depravação, a violência. Ele descobriu e foi atingido. Porque ele perde agora a sua primeira natureza, que era uma natureza pura e inocente. E quando ele perde essas duas naturezas, ele passa agora a amar, a matar, a roubar, a destruir, a ser injusto. Ele tem o maior prazer em esquartejar, em arrancar a cabeça, em vazar os olhos do seu próximo. Observe que um certo dia Deus, é uma prova que Deus, quando o homem peca, Deus não deixa o homem sozinho, não. Um certo rei nos conta a Bíblia, lá de Nínive, quando ele pelejava com outro rei, que quando ele ganhava a guerra, ele tinha o hábito, tinha o prazer de pegar o seu oponente, vazar os olhos. Para quem não sabe o que é vazar, vou usar uma linguagem popular do povo mesmo. Arrancar os olhos, ele arrancava os olhos. Ele tornava os dedos da mão. Ele arrancava a cabeça. E com a cabeça, ele fazia uma pirâmide, como se fosse um troféu para ele. E colocava ali aquela pirâmide, só de cabeça de rei. E Deus, vendo a sua violência, o amor, o prazer que ele tinha, e dava continuidade a essas práticas, a essas ações perversas e mal, ele achava que era absoluto. Ele se achava o grande, né? Porque ele estava acostumado. O cara fazia uma pirâmide de cabeça. Um cara desse, ele tinha um poder, né, militar muito forte. Aí o que acontece? Aí Deus vê a arrogância, a maldade, Deus vê a perversidade do homem e diz assim, olha, eu vou destruir, vou acabar com aquela cidade, que tinha uma população de 120 mil pessoas, fora crianças e mulheres. Mas Deus disse, antes, veja agora aí a longanimidade, veja agora a ação, a manifestação da onisciência de Deus. Deus agora não estava provando não, mas você vê agora que Deus não é só presente, Ele é onisciente. Deus já sabia que ele se arrependeria. O que é que Deus faz? Eu não vou destruir logo eles não. Eu vou mandar um profeta, porque Deus sabia que eles iam se arrepender. Aí mandou Jonas, ele curtando a história, quando Jonas chega lá, ele sai pregando agora um arrependimento, convidando que aquela cidade, que aquele rei mudasse de atitude, deixasse e parasse com aquela violência, com aquele prazer que ele tinha de vazar os olhos, de arrancar os olhos, as polegadas, né? Esquartejava e botava uma pirâmide, porque ele adorava, para ele era um troféu, era uma honra. Devido até que ponto o pecado ele tem levado o ser humano. O pecado é um mal, o pecado é terrível.
O pecado separou o homem da comunhão de Deus. O homem perdeu a semelhança de Deus por conta do pecado, por conta da sua prevaricação, por conta da sua escolha. E quando o homem se vê nesse quadrado, quando o homem descobre este mundo cheio de maldade, de violência, de depravação, de imoralidade, agora, em vez de eles recorrer a Deus, em vez de ele pedir perdão a Deus, a Bíblia diz que eles começaram a amar. Por isso que a Bíblia diz que pelo homem entrou o pecado no mundo e todos passaram, e foram todos contaminados. E todos morreram. Por quê? Porque eles amaram, meu amigo. Tiveram prazer, deram as costas, não tiveram mais prazer de adorar a Deus, não tiveram prazer de oferecer sacrifício a Deus, não tiveram mais prazer de ser grato a Deus pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela chuva, pelas as estações. Mas pelo contrário, em vez de ele agradecer a Deus, em vez de ele se dobrar diante de Deus, eles começaram agora a criar um Deus de madeira, um Deus de ferro, um Deus de aço, um Deus de metal, um Deus de bronze, um Deus de barro, um Deus de ferro, que tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem braço, mas não apalpa. E eles causavam o que com essas atitudes? A ira de Deus. Porque nenhum desses deuses criado pela imaginação do homem não teve nenhuma participação na criação. Ele não tinha nem poder de livrar ele mesmo. Se alguém chegasse lá e tocasse fogo, ou pegasse uma marreta e quebrasse, se fosse de barro, se fosse de ferro, serrasse. O homem, todavia, após o pecado, todavia ele tem essa inclinação, ele tem esse prazer de provocar a ira de Deus. Esse é o prazer que o homem tem. Ele provoca, ele tem um prazer, todavia, de menosprezar. Ele não dá a mínima para Deus. Paulo, ele descreve a situação da humanidade no capítulo 1 de Romanos. Vejam, irmão, que condição do homem após o pecado. O cara começou agora a vestir uma saia, o cara começou agora a vestir um cuecão de couro, o cara teve prazer agora em derramar sangue, esquartejar e matar. O cara agora teve prazer em adorar um ídolo de madeira, de ferro, de bronze, de ouro, de prata. O cara começou agora a adorar um Deus estranho. O cara começou agora a odiar o seu semelhante. O cara começou agora a odiar a sua família. O cara começou agora a matar as suas esposas. O filho agora começou a matar os pais. Tudo isso o homem, ele tem produzido porque ele perdeu a inocência e a pureza. Ele preferiu, foi a escolha dele, que essa maldição viesse sobre a terra e sobre a família humana. É por isso que nós estamos nessa situação. Quando a terra, a Bíblia diz que a terra ela geme, sabe por quê? O terremoto aí, tudo não vai acabando com tudo. Mas aí era o projeto de Deus que nós vivêssemos em uma sociedade depravada, assassina, injusta. Uma sociedade que só pensa em matar, em derramar sangue. Uma sociedade que vive na prática da injustiça, de explorar o trabalhador. Uma sociedade que discrimina o preto porque ele é preto. Uma sociedade que discrimina o pobre porque ele é pobre. Sabe por que tudo isso acontece? E vem acontecendo na sociedade, foi pela escolha do homem. Deus não queria uma sociedade como essa que nós hoje estamos assistindo, onde os valores são revertidos. O que é certo é errado, o que é errado é certo. Mas tudo isso que vem acontecendo, meu amigo, em nossa sociedade, o único culpado que a Escritura aponta é o próprio homem. Foi o homem que escolheu uma sociedade prevaricadora, uma sociedade depravada, uma sociedade sem valor algum, uma sociedade que não respeita
o seu próximo, o seu semelhante. Uma sociedade que não respeita a vida, a fauna e a flora. Uma sociedade que só tem deleite na depravação, na imoralidade. Uma sociedade que ignora a pureza, que ignora a existência do El Criador. Mas sabe por que tudo isso está acontecendo? As pessoas não querem procurar o Deus, colocar a culpa no diabo. Até porque a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. A Bíblia diz que o diabo é um mentiroso, é enganador, é destrutivo. O diabo é acusador. Ele vai assediar o rapaz, ele vai assediar a moça, ele vai assediar o cidadão, a esposa, os filhos, para que os filhos venham matar o pai, para que o pai venha matar o filho. Ele vai assediar o marido para matar a esposa. O diabo vai assediar a sociedade de modo geral, para viver uma vida promíscua. O trabalho do diabo é ele, qualquer saber. O inferno, quando sofreu na presença de Deus, ele veio do meu descanso. A Bíblia diz que ele segurou-se antes de luz, mas ele não enganou a Deus. Ele foi enganado aos anjos, mas quando Deus olhou para os anjos, ele estava lá no meio como um anjo de luz. Aí Deus pergunta aí, Satanás, de onde tu vens? Aqueles que eles estão sem seres. Ninguém engana a Deus não, meu amigo. Ninguém pode enganar a Deus não. Tudo que nós fazemos aqui, nós queremos ajuda, retribuição. Nós queremos ser galardoado, ou por meio do bem ou por meio do mal. Porque por meio do bem ou por meio do mal. O que você fazer de bem, por meio, em nome de Cristo, tudo que você fazer de bom. Você receberá da parte dele um novo céu, uma nova terra, um novo nome. Porque você foi absolvido. E só quem faz o que é bom são aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro, por aqueles que nasceram de novo, por aqueles que ele recebeu o perdão, foi absolvido. Ele agora não tem aquela história de ele agora viver uma vida promíscua, não tem aquela história agora de ele amar a dois deuses. Jesus disse que ninguém pode amar a mamon e a Deus, ninguém pode amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo, não. Você tem que odiar um e amar o outro. Tem uma diferença. Há muitas pessoas que falam em Deus, que no nome de Deus, há muitas pessoas que andam por texto, há muitas pessoas que vivem orando. Mas quando chega uma época, aí ele começa agora a seguir, dar seguimento às coisas desse mundo. Ele vai com as outras, porque a Bíblia diz que nós não podemos amar o Deus, o Deus desse mundo que é o diabo, e o Deus que criou os céus e a terra, para que você possa adorar, para que você possa servir a esse Deus que criou todas as coisas. Você tem que entrar, em primeiro lugar, por uma regeneração, por um arrependimento. Por isso que eles colocam agora os dois caminhos, o caminho largo e o caminho cheio. A condição de um cara se tornar filho adotivo de Deus não é só o fator de você crer nele, não. É crer, como diz a Escritura, você tem que ter, mas tem que você renunciar, repudiar as coisas desse mundo. Você tem que ser uma luz, você tem que ser um sal. Você tem que ser moldado em Cristo. E quem é moldado em Cristo, ele não ama as coisas desse mundo, não. Quem é moldado em Cristo, ele não tem prazer de mentir. Quem é moldado em Cristo, ele não tem mais prazer de caluniar. Quem é moldado em Cristo, ele não mata o pai. Quem é moldado em Cristo, ele não trai a sua esposa. Quem é moldado em Cristo, ele não trai o seu marido. Quem é moldado em Cristo, não tem prazer de maltratar a sua esposa. Não tem prazer de ser insubmissa ao seu marido. Quem é moldado em Cristo, ele não tem prazer de derramar sangue. Quem é moldado em Cristo, ele não é caluniador, não é mentiroso. Quem é moldado em Cristo, quem nasceu de novo, segundo Cristo disse a Nicodemo, se tu não nascer de novo de maneira alguma, tu poderás entrar no reino do céu. Há uma necessidade de você nascer de novo. O que é nascer de novo? É você deixar de ser ladrão, é você deixar quem gosta de vestir um perdão de couro, é quem gosta de vestir uma saia, é quem gosta de abrir a boca e receber um prêmio e um selo na sua boca em um ano. Nascer de novo é o cara deixar de ser mentiroso.
tecnologia. É esse tipo de erro não. Eu estou levando para a pessoa humana. Deus amor o mundo. Quando a Bíblia diz que Deus amor o mundo, o ladrão, o nego, o pobre, o rico, o assassino, feia, lésbica, o mentiroso, o explorador está incluído dentro desse perdão. Só tem um ser que não está incluído para ser perdoado. Dentro do sacrifício da cruz, na mão Gólgota, quando o Jesus Cristo, ele derrama o seu sangue para reverter o que está o estrago que Satanás fez lá no Éden. É o diabo. O diabo não foi incluído. Ninguém ainda um pouco está incluído dentro dessa dissolução, dentro desse perdão. Agora o ser humano, ele está de braços abertos. Ele está esperando. Deus tem o maior amor. Deus tem o maior carinho pelo elemento humano. Ele não está olhando a sua condição social. Ele não está olhando o seu pecado, o tamanho, a largura, com a dimensão. O que ele espera de você é que você se retrate com ele. O que ele espera de você é que você reconheça que você precisa do perdão dele, que você precisa nascer de novo, que você precisa de se tornar uma nova criatura, para que você possa se tornar um herdeiro e filho adotivo por meio de Yeshua. Dentro dessa carga, apresentada primeiro por João Batista, o arrependimento e a regeneração e o amor. De maneira nenhuma você poderá receber o perdão de Deus. De maneira nenhuma você poderá se tornar filho de Deus. Porque a multidão, quando viu João Batista, ele batizando, veio por ele para ser batizado. Aí João Batista, quando ele viu aquela grande multidão, ele mandou que aquela multidão ali parasse. Parem, meus filhos, parem! O que é que vocês querem? Aí disseram para João Batista: nós queremos ser batizados por vocês. Aí João Batista disse para ele: para que você seja batizado por mim, se faz necessário você passar pelo crivo do arrependimento, se faz necessário você passar pelo crivo da regeneração. Você tem que deixar o prazer de matar, você tem que deixar o prazer de roubar, você tem que deixar o prazer de ser assassino, você tem que deixar o prazer de ser mentiroso, caluniador, perseguidor de pai de família, matador de jovem, matador de pai de família. João Batista estava lá dizendo, fala na Bíblia para você ver que João Batista não está dizendo isso. Naquela época as autoridades cercaram João Batista e perguntaram: e nós, o que faremos? Ele disse: não seja ladrão, não coma do roubo, não coma do tráfico, mas seja o protetor do cidadão, do pai de família. Por isso que João Batista disse, rapaz. Eles ficaram olhando para João Batista, na colocação de João Batista, porque na verdade, alguém pode até dizer assim: esse camarada ali está com a palavra dura. Não. O verdadeiro evangelho não é um evangelho convencional, não é evangelho cultural nem capitalista. O evangelho, o verdadeiro evangelho, ele vem, como Paulo disse, condenar as chamas de flutuosa da treva. Ele espera por você, ele espera pela sua vida, ele tem cuidado, ele tem amor, ele não quer que você se perca. Por isso ele prega a verdade, ele fala a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade liberta, a verdade perdoa, a verdade reconcilia, a verdade coloca coração no coração duro e perverso e mau. Agora essa verdade só pode colocar o que é bom no coração do homem. Quando é pregado é verdade. O homem também conheceu o que era adultério. O homem também conheceu o que era o assassinato, o que era crime, por meio da lei. A lei é que trouxe o conhecimento do pecado. A graça não traz o conhecimento, não. A graça traz o quê? A graça traz o perdão. A graça traz o reconhecimento. A graça favorece a humanidade por meio daquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Quando o homem reconhece, quando o homem passa a crer, quando o homem abre o coração, quando o homem nasce de novo, quando o homem se arrepende. Vivemos um tempo
tempo de Constantino já passou. O tempo de Lutero já passou. O tempo de Calvino já passou. O tempo da igreja primitiva também já passou. Nós não temos hoje, no século XXI, uma igreja que tem o mesmo modelo da nossa igreja primitiva. Você pode provar isso, irmão. Você vai lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, 2. Você vai ver que os apóstolos, ele não era orgulhoso, não era soberbo. Você vai ver que os apóstolos não era amante de si mesmo. Você vai ver que os apóstolos não eram tipo de um pastor orgulhoso, avarento. Mas era humilde. Todavia ele estava no meio daquele povo pobre. Todavia o dinheiro que entrava nos cofres da igreja, ele repartia por necessitados. No capítulo 2, versículo 32, em Atos dos Apóstolos, você vai ver que aquela igreja caía em terra, deixava a mulher. Eu também, com certeza. Oh meu Deus, porque o povo via os órfãos de uva necessitados, os famintos desempregados comendo do mesmo dinheiro que entrava nos cofres da igreja. Eu pergunto, onde é que tem aqui uma igreja que tenha? Esse perfil. Cada um briga por poderes. O homem só quer saber dos dados. O homem só quer saber de enriquecer. O homem só quer saber de ter um carrão. Ele quer morar num lugar apropriado para ele e sua família. Que ele não seja molestado pelo som. Que ele não seja molestado pelo tráfico. É óbvio que ele vai querer ser um pastor. É por isso que houve essa divisão. Quando naquela época, 2000 anos atrás, uma quatro tipos de... Era 4 grupos. Um dizia que era de Paulo, outro dizia que era de Pedro, outro dizia que era de Jesus, e outro dizia que era de Apolo. Aí Paulo, pela palavra, agora diz assim: meus irmãos, quem somos nós? Nós plantamos Jesus, dá o conhecimento. Não existia esse sentimento no meio dos apóstolos de riqueza, de superioridade, de se destacar, de ser o cara, de mandar. Mas hoje nós vivemos um evangelho cultural, um evangelho disfarçado, um evangelho que só sabe explorar, um evangelho que não tem misericórdia da barriga de ninguém, não. Falou disso, se alguém vier contra o evangelho, não receba, seja máxima. Seja que esse evangelho que eu tenho pregado e esse evangelho que nós estamos vendo hoje não é evangelho que Paulo pregava, nem os apóstolos, nem Yeshua também não. É um evangelho, meu amigo, cultural. É um evangelho convencional. Você tem que falar aquilo que o povo quer, gosta. Cultural, meu amigo. É aquele tipo de evangelho que não transforma o homem. É como um carro sem motor, como um motor sem gasolina que não vai a lugar nenhum. Ele veio como um ladrão e permanece como um ladrão. Ele vem como um homem sexual, ele permanece. Ele vem como um assassino, ele permanece como um assassino. Ele não deixa as práticas dele não, porque ele não nasceu de novo não. Ele continua no evangelho falso. Ele continua no evangelho que os homens têm aí pregado, que os homens aí têm aí armazenado o seu grande tesouro para o dia da sua perdição. Porque a riqueza dele, o tesouro dele que ele tem tirado dos trabalhadores, daquele que muitas das vezes não come um cuscuz seco, mas que ele tem que dar o dízimo dele, porque senão ele vai para o inferno, e a Bíblia não ensina isso. Vivemos hoje, meu amigo, tudo está aí, cooperando para o domínio e o controle do anticristo. Você tira proveito da falsa doutrina. Você tira proveito de tudo que vem acontecendo na área religiosa. É o diabo, é o anticristo. Onde hoje os crentes, em vez de ser fervorosos, são os crentes só de social, sem amor, sem misericórdia. Enquanto na época de Paulo,
Paulo mandava que exortasse, que estimulasse a cada um a igreja, a prática da caridade. Para que, todavia que eu lhe disse, o aparecesse de alguém com fome, precisando de alguma ajuda da igreja, a igreja estaria todavia pronta para ajudar a ele. A igreja não deixaria ele sozinho, nem ela sozinha não. A igreja não ia deixar ele com fome, nem ela com fome não. Agora, separando uma coisa, que preguiçoso, Paulo disse, o preguiçoso vai ser com a formiga. Paulo disse, eu sou apóstolo. Eu dei o maior quando Paulo estava para viajar para Roma. Paulo disse para o ministério e para a igreja aqui, você vem conhecer o meu porte. O que eu precisava para me manter. Eu usava o meu lado profissional. E para manter os meus amigos de trabalho espiritual e material, nós trabalhamos e mantemos uns aos outros. Paulo não era um tipo do cara que era escoral. Paulo não era um tipo de um pastor que gostava de explorar. Paulo não era um tipo de pastor que armazenava a riqueza para ele e deixava a igreja com fome, não. Quando você dá um mergulho lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, capítulo 4, e você depara com as igrejas de hoje, você vai ver que a igreja está muito longe de ser aquela igreja primitiva que deu início lá com João Batista. Jesus já nos avisou, Paulo também já nos advertiu. Nesses últimos dias, depois da sua partida, levantaria lobos devoradores que não perdoaria o rebanho. Como aquela música de Roberto Carlos, que ele dizia assim, eu quero me aquecer nesse inverno, mas o resto tudo vai pro inferno. São esses mercenários de hoje religiosos, que não tem pena, que não tem misericórdia de ninguém. Eu estou falando maneiro, não estou andando pesado não. Tô maneiro, mas a Bíblia entra pesada. João no capítulo 10, o versículo 10, diz que o quê? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Aquele ele usa uma metáfora para os pastores, que ele veio justamente com esse trabalho. Nós devemos ter cuidado que nós estamos nos fim dos tempos. O verdadeiro pastor, que a Bíblia fala em hebreu, ele é um homem de fé. O verdadeiro pastor, que a Bíblia fala no nome de Deus, você tem que ter primeiro cautela e observar a vida dele. O cara hoje se intitula pastor presidente. Ele tem um emprego que ele não tem condições de ter uma mansão, mas depois que ele agora tem esse título ou esse apelido, ele vai procurar agora aqui a explorar a igreja, ele vai procurar agora a ter o poder. Pedro diz assim, apacentai a igreja do Senhor, sem que tenha domínio sobre ela, e que não seja avarento, e que não seja o quê? Que você trabalhe de ânimo pronto, voluntário. Mas nós estamos vivendo hoje nessa sociedade aqui, meu irmão. Uma sociedade hoje que não quer mais saber de Deus. Onde a apostasia, onde o império do anticristo ele vem tomando espaço. Não é só no mundo, não, é na área religiosa. E o trabalho do anticristo é esse mesmo. O trabalho do diabo é manter o cara enganado, é manter o cara nessa condição, para que o cara não venha descobrir a verdade, para que o cara todavia permaneça cego. Paulo já dizia quando ele estava em vida, que nós deveríamos ter cuidado para que não se tornamos presa de homem algum. Estamos vivendo no pleno século XXI, onde os homens e as mulheres, onde em geral perderam o temor, a vontade de adorar, a vontade de servir a Deus, a vontade de ter uma vida pura, uma vida santa. O que vem tomando espaço na sociedade e na família é a impureza, é a imoralidade, é a violência, é a depravação, é a permissão.
de o cara ser manipulado pelo diabo. Sabe por que a permissão? Porque a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Lá na cruz a gente derrotou ele. Então, para que o diabo ele venha manipular o ser humano, o cara tem que dar permissão a ele. E como é que o homem e a mulher dão permissão para que o diabo venha manipular e viver na vida dele? É o cara amando as coisas desse mundo. É o cara tendo prazer na idolatria, na feitiçaria, na imoralidade, na depravação, no sexo anal, no aborto, na pedofilia, no adultério, na suruba. Coisa horrível. Comigo. Vivemos em uma sociedade, quem gosta, promíscua, onde o que é errado é certo, o que é certo é errado. Aqui falar em dignidade, falar em honestidade, falar em pureza, você é tido como um cara cafona, você se torna um inimigo da sociedade, um inimigo do país. Você viu agora no carnaval? O cara se levanta num bloco aí, coloca ali o cara dizendo que tem que acabar com aquela família tradicional. O cara, meu irmão, para acabar com a família tradicional, o cara tem que ter 2, 3 mulheres, o cara tem que ter sua esposa e tem que ter um homem fora do casamento. O cara tem que ter a sua família, o cara tem que ter um cuecão de couro, vestir um fio dental. Não é acabar com a família tradicional. Uma família tradicional que eu conheço é aquela família que vive 2 num só. Como Adão disse, ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. É a lei natural, é o sexo oposto. Não podemos acabar com esses valores. Os valores. Comigo. Quero deixar de existir numa sociedade, numa família com Deus. A Deus a sociedade, a Deus essa família. E o que é que vai prevalecer? É a anarquia. É a falta de temor a Deus, é a pornografia, é o pornô, é a imoralidade. O cara não vai mais respeitar a mulher não vai respeitar mais o cara. A mulher vai andar nua e o cara não vai dizer mais nada. Porque querem acabar com a família tradicional. Uma família tradicional, a mulher é decente, a mulher se veste bem, a mulher honra o marido, a mulher é a coroa de honra do marido. O marido ele tem um coração nela, ele confia na mulher que tem. Mas nessa apologia que eles estão fazendo aí para acabar com a família tradicional, o cara tem que receber a graia e ficar calado e aceitar e ficar com a maivada dentro de casa. São os valores revertidos do que é certo é errado, do que é errado é certo. O negócio é não queimar o cuecão de couro. Meu filho. Deus criou uma lei. Essa lei, meu amigo, é uma lei natural. Ele agora, quando Deus cria o homem, Deus criou o homem à sua imagem. E o homem estava sozinho no jardim do Éden. Quando chegou um certo tempo, aquele homem se sentiu sozinho, ficou triste. Mas Deus usou agora o tempo certo. Aí Deus agora disse para Jesus, olha, Adão está triste. Chegou a hora de a gente dar agora uma companheira a ele. Aí Deus agora cria outro Adão, outro bigodudo de Adão, foi. Deus cria agora um sexo oposto. Essa é a família tradicional. Em uma só carne. Em sexo oposto. E tem mais. E Deus disse assim, crescei-vos e multiplicai-vos. A família tradicional é aquela família que não pega a sua esposa, quem gosta, e usa ela pelo ano. A família tradicional é aquela família que o cara respeita, valoriza a companheira, a esposa que tem dentro de casa. Ele honra a sua família, honra o seu filho. Ele não obriga e nem chama ela a ter um relacionamento anal e oral, não, porque isso aí foge dos padrões morais estabelecidos por Deus, pelo Criador. Quando Deus vem agora e abençoa o casamento, aquela união. Deus não está abençoando agora, não era uma união de 2 bigodudos, não.
Deus não estava abençoando agora, não era uma união de dois homens, não. Deus não estava abençoando, não era uma união de duas mulheres, não. Deus estava abençoando, era uma união de um homem e uma mulher. E dentro desses requisitos, dentro dessa cláusula, dentro desse padrão moral, para que o homem ele pudesse reproduzir, para que a mulher ela viesse engravidar, então ela teria de se relacionar com o seu marido por meio do pênis versus vagina. Mas hoje nessa sociedade promíscua, nessa sociedade onde os valores são revertidos, ninguém preserva mais a pureza, ninguém tem mais vergonha. Tem pessoas por aí que são muitas, né, senhora? Que tem um prazer, o maior prazer nesse carnaval, de sair com a sua esposa para um clube, para uma mansão e fazer uma suruba com ela, com os seus amigos e com os amigos, com as esposas deles. E até entre eles mesmos, é essa a sociedade que hoje nós estamos assistindo. O prazer de matar, pai de família, cidadão, o cara que é trabalhador, o cara que é honesto. Aqui nesse país ele não tem valor nenhum não, rapaz. Ele só serve para ser explorado e assassinado e roubado. A misericórdia de Deus é tão grande. Diante do homem e a terra ser colocada em ordem, antes de Deus tirar o caos e resolver essa questão do caos, antes de Deus colocar o homem e criar ele do pó da terra e colocar no Éden, Deus já havia projetado com antemão sua Jesus para reverter essa situação que hoje nós estamos enfrentando. O cara vai para o inferno se o cara quiser. O cara vai para o lago de fogo se o cara quiser. Eu quero te dizer uma coisa aqui no capítulo 14 de João. Deus lhes promete um novo céu, uma nova terra. Agora eu quero te dizer que para você chegar nessa nova terra e para gozar, o que nela é vai ser criada para o benefício daqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro. É preciso ele repudiar o adultério, é preciso ele repudiar a violência, é preciso ele repudiar o prazer de matar, de derramar sangue, de adulterar, de vestir uma saia, uma cueca de couro sem gosta. É preciso o cara repudiar o prazer de botar um pênis na boca e receber um sêmen, quem gosta. Se for necessário o cara se arrepender e passar pelo crivo da regeneração e deixar esse prazer de abrir o olho e delatar os enfim que quer a proteção das feias. Porque não foi a lei natural que Deus havia projetado, que Deus havia falado para Adão e Eva. Quando Deus abençoou aquele casamento e disse assim: crescemos e multiplicado é óbvio que eles entenderam que o único meio de eles se relacionar, que o homem e a mulher passaria a ter prazer e reproduzir, seria o pênis e versus vagina, porque a vagina é o que? Um armazenador. Imagine que Adão tivesse relação pelo ânus com Eva. Será que Adão teria descendência? Seria que estava dentro dos padrões morais ordenado pelo Criador? Não. Mas hoje é normal, é natural, é comum. E ninguém mais liga, o cara hoje ele pega quem gosta de ser sua esposa. Foi um cara, não vou dizer quem, que ele pegava, gostava de ligar, ele mesmo confessou para mim, de ligar o filme pornô e pegava tudo que o cara fazia na televisão, ele fazia com a mulher. Outro disse a mim: ó irmão, quando a minha mulher vai ter relação comigo, ela me pede para botar o dedão no meu ano, para ela chegar ao orgasmo. Eu olhei para a cara dele assim: o que é isso, meu irmão? Que história é essa? Ele disse: é verdade, irmão. E você deixa? Ele disse: pai, ela pede, eu deixo, estou até gostando. Comigo é essa sociedade que nós estamos vivendo. Tudo isso vai nos distanciar de Deus. Tudo isso vai levar o cara para a condenação eterna por conta da sua história, por conta da sua escolha. Não tem o cuecão de couro não, meu amigo. Não vai faltar inscrito aqui. O médico vai poder colocar outro não. Ele vai costurar. E o seu canecão vai ficar agora com aquela deformidade absurda. Senhor, nojenta, é força.
É isso que a sociedade quer. Isso quer a Deus, isso quer o Criador, isso quer a sua lei. O prazer hoje é de matar e de derramar sangue. O prazer hoje é de para orar. O homem não está satisfeito como Adão não estava satisfeito em Deus dar a ele um paraíso. Ele queria algo a mais, ele queria orvalho, ele queria ser igual a Deus. Foi aí que veio a ruína, a consequência de tudo que nós hoje estamos vivendo, de tudo onde nós estamos passando. Foi a escolha do homem. O homem não quis mais obedecer a Deus, o homem não deu mais importância às suas leis. E quando todavia Israel, ele recalcitrava, todavia quando Israel, ele prevaricava contra a lei divina, Deus todavia incitava inimigo e punia o seu povo, e a punição era severa. Não é porque Deus é sádico, não é porque Deus é um monstro, não é porque Deus é ruim, não. A Bíblia diz que Deus corrige e castiga a todos quanto ama. Era uma correção, era um castigo, porque o filho não pode ficar sem uma correção, sem um castigo, sem uma disciplina dos pais, não. Essa lei demoníaca é que tem tirado a autoridade dos pais. Eu não estou falando aqui em espancar, em torturar. É por isso que hoje muitos filhos ficam sepultados, outros estão envaredando pelo lado do crime, pelo lado do tráfico, estão morrendo muito novo. Estão perdendo a vida muito novo. Porque os pais agora não têm mais autoridade sobre os filhos. Os filhos agora querem mandar no pai, os filhos agora estão matando o pai. Isso é os ai dos que cria leis injustas, diz a Bíblia, para condenar o cidadão, o trabalhador. E temos que conviver com essa depravação, com essa imoralidade. E temos que viver com essa porcaria. É dentro dessa porcaria que o ocultismo, é dentro dessa porcaria que o diabo tem levado o mundo para o inferno, que o diabo tem enganado a muito, pensando como Paulo era um homem religioso e por ele amar a Deus, ele perseguia os crentes e matava os crentes. Para ele estava fazendo uma coisa boa para Deus. Porque ele vivia enganado, ele não tinha conhecimento, mas no dia que ele teve o encontro com Yeshua, no dia que ele teve o encontro com Jesus, no caminho de Damasco, ele usou uma voz que dizia para ele: Paulo, por que tu me persegue? Ele estava com uma carta de Gamaliel para pegar os crentes e matar e arrastar pelo meio da rua. Aí ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Yeshua, Jesus, a quem tu me persegue? Veja, meu amigo, a importância de Deus se manifestar na vida do ser humano. Se Deus, se Jesus, Ele é Deus, Ele disse a Filipe: eu, Pai, somos um, não tivesse interferido, não tivesse se manifesto no caminho de Damasco a Paulo, digamos que ele não fosse predestinado para isso, Paulo teria morrido naquela condição. E ele iria para o inferno, e todo o sangue que ele derramou dos crentes, dos cristãos, porque todavia a igreja nunca foi amada, a igreja nunca foi bem recebida pelo mundo. Hoje você vai ver, a igreja hoje é amada, a igreja hoje anda de mão dada com o mundo, não se prega mais um verdadeiro evangelho, o cara não tem mais aquele cuidado que Paulo diz assim: eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura ao noivo, a saber, a Cristo. A igreja que Paulo ele ia entregar a Cristo seria uma igreja que não tinha nenhum vínculo com a politicagem, que não tinha nenhum vínculo com o tráfico. A igreja que Paulo ia apresentar a Cristo não tinha vínculo com assassino, não. Por isso que Paulo ele teve essa liberdade e ousadia de dizer: eu estou com zelo de vós. Eu tenho me entregado para manter uma igreja pura, uma igreja sadia, uma igreja totalmente diferente da de hoje. Sou seu mercenário. Deus me revelou há anos atrás. Um determinado pastor, ele era uma besta fera. Eu estava na beira da praia e essa besta fera se apresentou para mim
e deu um pulo em cima de mim, era um tigre. Eu estava com a adaga, e eu antes de matar ele, eu dizia, eu tinha que lhe matar, infelizmente. Aí eu dizia para aquela besta fera, pastor, eu tenho que fazer isso, porque senão o senhor manda me matar. E depois eu estava dentro do mar, aparecia uma outra besta fera dentro do mar, eu também matava. Era 2 ondas do mar da terra, e esse cara ainda está vivo aí. E as quantas bestas fera estão aí nas igrejas com o intitulado com o nome de pastor presidente, mas explorando, negando a evidência, a verdade do verdadeiro evangelho, da verdadeira doutrina apostólica. Só se preocupa com o ganho, só se preocupa com a sua contabilidade, mas ele é o quê? Ele é uma besta fera, ele está aí, camuflado. Mas quem tem a visão de Deus, com aquele que Deus tem negócio, Deus revela. Vocês sabem que eu estou aqui pregando, mas pelo sistema eu não estaria aqui não. Eu já estaria sendo desovado quando é investida. Se a terra aqui na cidade e nem para me desovar nas matas, para me matar, e não pode. Todo dia na minha casa é 4, 5, 6, 7 para me matar e não pode. Tem dias que não tem nenhuma, a maioria das vezes está lá. Sabe por quê? Porque incomoda o inferno. Eu não incomodo o inferno não. Quem incomoda o inferno é a palavra de Deus. Quem incomoda o diabo é Jesus. Porque ele é mentiroso. É o pai da mentira, é assassino. Ele é enganador, ele é acusador. Tudo bem? Minha irmã, vai te Amém. Como é que é tua irmã? É Mila, né? É Jane, a paz da ela, minha irmã. Meu amigo, não perca tempo com esse mundo não. Deus não tem prazer na morte do pecador não. Você pode ser assassino, ladrão, você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser traficante, mas a Bíblia diz que a graça foi manifesta, trazendo salvação a todos os homens. Ele não está olhando a sua origem, a salvação, o perdão de Deus. Não é somente para aquele cara que é bilionário, rico, bonzinho, que nunca fez nada não. É pro ladrão, é pro matador, é pro assassino, é pro traficante, é pro gay, é pra lésbica, é para o adulto, é pro mentiroso, é pro enganador. Ele veio para essas classes, porque ele morreu por nós. Ele cravou na cruz a cédula que era contra nós, o nosso perdão. Ele pagou o preço alto do seu pecado, tomou uma forma humana. É Deus! Escusou da sua divindade lá no céu e não morreu pelo pecador por nós. Ele está de braços abertos, esperando por nós. Ele quer tirar você do abismo, ele quer tirar você do inferno, ele quer tirar você do lago de fogo. Ele não tem prazer na morte do pecador, não. Quem tem prazer é o diabo está enganando você. O diabo vem é como uma imã saindo você para as coisas desse mundo, para você desagradar a Deus. E no fim de tudo ele vai lhe acusar diante de Deus, na esperança que Deus dê ordem para ele lhe matar e lhe estragar. E você ser lançado no lago de fogo depois do julgamento. Eu penso você que o diabo não existe, não, o diabo existe. Você pode me dizer, irmão, como é que você pode provar isso? A gente está vendo, meus amigos, na sociedade, no dia a dia, na televisão, na mídia, é o filho matando o pai matando o filho, é a mulher, a mãe se casando com o filho. É terremoto, é guerra, é fome, é rumores de guerra, é injustiça, é exploração. É um derramamento de sangue exacerbado. É o prazer de matar, é o prazer de arrancar a cabeça, é o prazer de arrancar os olhos, é o prazer de esquartejar, é o prazer de vestir uma saia, é o prazer de vestir um cuecão de couro que engorda, é o prazer de abrir a boca e receber um sêmen, é o prazer do cara abrir um ano, arrear e receber um pênis. Isso é imoral, é depravado. Deus criou o homem e a mulher para se relacionar pênis versus vagina. Por meio do pênis e da vagina, eles teriam prazer e reproduziriam. Mas no ânus, Deus nunca deu esse privilégio a homem nenhum. Casamento é indissolúvel. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. O único meio de o homem repudiar a sua mulher, na verdade, ele nem precisava repudiar, porque a própria lei já tomava conta disso. Matava os dois adúlteros.
Mas Moisés agora deu um privilégio ao povo, porque o povo começou a pensar Moisés, colocou botar Moisés no quadrado, aí ele deu agora um caso de divórcio por qualquer motivo. Aí Jesus disse que dentro dessa condição aí, por qualquer motivo, o homem não deve deixar sua mulher, não. Até porque, meu amigo, lá na lei, não era por adultério não, porque o adultério morria os dois. Quando o homem deixava a sua mulher por uma questão de coisa feia, a Bíblia diz que ele não poderia mais voltar para ela, não. Para que esse mau costume, para que essa imundícia, essa nojeira, essa falta de moral não viesse contaminar 12 tribos. Cara, levava um parrinho, um galho de chifre, um bairro de Gaia. Aí a mulher ia-se embora, parrinho, aí visitava um, visitava outro e tal. Aí daqui a pouco ele botava para ele de novo. Eu disse, não é por aí que funciona, não. Deus, todavia, ele moralizou o casamento. Todavia, Deus, ele preservou. Como é que Deus preservou o casamento? Dentro das suas instruções, dentro da sua orientação, dentro das suas leis. Aí perguntaram, mestre, é lícito repudiarmos a nossa esposa por qualquer motivo? Ele disse, não, a não ser por adultério. Mas ele nem encaminhou o cara, não foi para o perdão, não disse não. Ponto. Aí Deus agora ele fala assim, é eunuco que foi castrado pelo homem, é eunuco que foram castrados por si mesmo, e é eunuco que foram castrados por causa do reino dos céus. Mas hoje vivemos uma sociedade promíscua, onde os valores são revertidos. Você tem que, meu amigo, caia fora. Se isso acontecer, é uma questão sua, é uma questão de um casal. Quando chega nessa condição, não é preciso você levar isso a ninguém, não. Você mesmo resolve com a sua companheira. Agora, se você querer não aceitar, você querer repudiar, se você não querer o benefício que pela lei divina lhe dá, se você se vê livre daquela gaeira, não fique com ela, o problema é seu. Você que vai fazer toda a vida, você vai permanecer, não adultere como um corno. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Tenha misericórdia, quem tem prazer nisso é o diabo. O diabo é que procura desmoralizar o homem. O diabo é que procura tirar o conceito do homem. O diabo é que procura, todavia, que o homem permaneça escravo, manipulado por ele. É onde os valores, na mentalidade, na ideologia dos filhos das trevas, daquele que não quer servir a Deus, é essa. É matar a esposa, é aceitar o chifrezinho, porque o cara é mau, ele vem PVC, destruir o cara. O prazer do diabo é ver o cara embriagado, bêbado, mijado, cagado no meio da rua, morando na rua, sem ter uma moradia, desprezado pela sociedade, desprezado pela esposa, desprezado pelos filhos, desprezado pelos pais. Por quê? Porque ele se entregou às drogas, porque ele se entregou à bebedice. Mas o prazer de Deus não é esse, não. O prazer de Deus é que você viva bem com a sua esposa. O prazer de Deus é que você viva em comunhão com seus filhos, com a sua família e com a sociedade, com os seus vizinhos, em nome de Yeshua. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Se a palavra que eu falei, olha, meu amigo, eu quero dizer em primeiro lugar, eu estou na rua. Veja bem, na rua é muito diferente de você estar no púlpito, que você vai fazer um estudo. É muito diferente de você estar num estúdio. Eu falo que o Espírito Santo coloca na minha boca. Então o que eu falo, muitas das vezes repetidamente, sempre eu venho repetindo, é porque a sociedade se encontra nessa condição. E há essa necessidade de você falar essa verdade. Enquanto a igreja está calada, enquanto a igreja ela não se dispõe, não revela a sua verdadeira identidade, como Paulo diz, condenai as obras infrutuosas da treva. Deus usa um, usa dois. Usa aquele que não tem valor nenhum, usa aquele que é desprezado, usa aquele que é caluniado, usa aquele que ninguém dá nada por ele para falar a verdade. Aí engana, sabe o quê? Os sábios, Deus se revelou. É os pequeninos, sabe por quê? Para contradizer os sábios entenderem. É os pequeninos que Deus usa. É aquele cara que não fez nenhuma teologia, aquele cara que não tem nenhum diploma teológico.
Aí Deus usa, tem coragem, porque o Espírito Santo bota a palavra na boca dele e ele não alisa não. Como hoje nós vivemos em uma verdadeira apostasia doutrinária e religiosa, que só pensa no dinheiro, que só pensa no dízimo, em ficar numa vida, naquela vida que Paulo disse assim, olha, segue meu exemplo. O que eu precisei é minha irmã me forneceram. Quer dizer assim, do meu lado profissional. Nós amamos que eles são. Fala o Abidega, ele vem agora, Abidega agora, esse direito, sabe por quê? Porque ele sabia que tinha um bocado de preguiçoso, um bocado de aproveitador que na época dela não queria trabalhar, mas queria somente viver na mordomia e usurpando os pobres miseráveis. Se arrependa, deixe de ser esse caboclo, mamador, mentiroso, besta fera, mercenário. Amém.